Boa tarde, pessoal. São 16 horas e 5 minutos. Vamos aqui começar a nossa sétima live, sétima semana consecutiva aí de encontro marcado com vocês. Muitas pessoas, estou vendo muitas pessoas entrando, fica difícil a gente até visualizar, porque quem está do outro lado, de fato, mas já estou vendo o João Batista acabou de entrar, a Ariane acabou de entrar, Simone, tanta gente, tantos amigos aí de novo, são os nossos mascotes. Eu vi a Neila também entrando, um beijo, Neila. Pessoal do IFAL, né, de batalha aí entrando, João, super beijo aí para vocês, muito obrigada pela participação. São muitos mascotes e são muitos embaixadores. Obrigada a Rodrigo Stefani também, que tem ajudado, a Eloá, Nelson Tenquini, todo mundo ajudando muito na divulgação desses nossos encontros. Super beijo aí para vocês. Vou chamar o Alejandro, para a gente não se atrasar, para já começar o nosso evento. São 18 perguntas que nós selecionamos aqui, que a gente vai tentar responder. Perguntas que a gente colheu no nosso último encontro, e o Zé vai, ao longo dessa 1h e pouco, né, 1h30, respondendo aí para vocês. Então, vou chamar o Alejandro para fazer o primeiro bloco aí com vocês. Ale, agora é com você. Olá, Nancy, muito obrigado aí pelo convite, mais uma vez, em participar dessa aula com o Zé Roberto, né, sobre fermentados. Queria agradecer a todos aí a participação, tenho certeza que vai ser uma tarde enriquecedora para todos nós, né? Então, gente, assim, sem mais delongas, vamos começar aqui com o nosso bate-papo aí, o nosso conhecimento amplificado, né? Ô Zé, boa tarde, né? Primeiramente, eu vou fazer algumas perguntas de alguns clientes que passaram para a gente na última live, tá? Para a gente dar continuidade. Eu vou iniciar, ô Zé, com o seguinte: estamos em uma época de muito frio na minha região e minha bebida, o iogurte, está perdendo muita temperatura durante a fermentação, que é lenta, 12 a 16 horas. Que alterações isso pode causar no produto e o que posso fazer para corrigir? Ok, obrigado, Alejandro. Pessoal, muito obrigado aí por mais segunda parte desse nosso bate-papo, tá? Acho que vai ser proveitoso a todos. Eu fico muito grato de estar respondendo essas dúvidas de vocês. Bom, vamos lá, primeira questão, tá? Em relação à temperatura. Realmente, o ideal é que toda a fermentação seja feita numa temperatura constante, para que nós tenhamos um crescimento homogêneo e no caso, conseguindo todas as características do fermento. No caso da fermentação lenta, eu diria que é um pouco mais crítico, porque nós já trabalhamos praticamente quase na temperatura mínima de fermentação dos termófilos, tá? Que é a composição dos fermentos, Streptococcus e Lactobacillus, que nesse caso aí da lenta, praticamente só Lactobacillus. Desculpa, só os Streptococcus termófilos. Os vulgares praticamente quase não vão atuar devido à temperatura. E se ela cai muito, nós podemos ficar fora, além do tempo demorar, se alongar, nós podemos ficar fora da temperatura ideal de crescimento do fermento. O que isso pode ocasionar? Nós sabemos que a pasteurização não é 100%. Sobra 99, 1% mais ou menos de micro-organismo não são eliminados. E hoje temos o agravante da NS-Lab. Se cai muita temperatura, 33, 30 graus, por exemplo, praticamente vai brecar a fermentação via Streptococcus. Só teremos, possivelmente, de alguma bactéria que tenha ficado no meio, e essa pode ser, sim, prejudicial ao produto. Pode ocasionar alterações de sabor, questão de viscosidade e até uma contaminação um pouco mais grave, tá? Então, isso aí realmente é crítico. A gente tem que evitar isso. E de que maneira que se pode fazer isso? É um pouco complicado, tá? Se o tanque não tem o isolamento, mas podemos tomar algumas ações, sim. Inicialmente, podemos subir um pouco a temperatura de fermentação. Geralmente, se coloca com 35, 36, o pessoal costuma fazer isso, coloca no final do dia, início da tarde, da noite, 12, 13 horas até o dia seguinte. Nessa temperatura, você tem um pH de corte de fermentação, PAT 5, PAT 6. Só que com a queda de temperatura, isso não vai se manter, vai atrasar.
Então, a gente pode estar subindo isso para 37, 38, onde teremos uma aceleração inicial. Isso pode minimizar um pouco essa queda e, no caso, o fermento parando um pouco antes, fermentando mais. Vai deixar menos espaço para uma possível outro micro-organismo desejável que consiga estar no meio e continuar a fermentação. Outro ponto também importante, trabalhar sempre com os tanques cheios. Tanque cheio, a gente pede menos temperatura. Às vezes o pessoal, em vez de um tanque de 3.000, faz 1.500. Então, isso ajuda. E eu acho que talvez a maneira mais correta, se for uma região realmente muito fria, é inverter até o turno de produção, tá? Porque geralmente a fermentação é feita à noite, onde a temperatura é muito mais baixa. Se isso realmente não tiver surtindo efeito aquilo que eu falei antes, talvez uma saída, eu sei que é um pouco difícil, envolve processo, mas passar a fermentar durante o dia, onde as temperaturas são mais altas, você não terá essa queda tão acentuada, não terá esses problemas, e invasão da noite. Não é um pouco complicado, mas é o que se pode fazer, tá? Não tem muita saída, não. Ok? Ok, Zé. A gente tem mais aí algumas perguntas relacionando essa questão de temperaturas de fermentação, ao que parece é uma dúvida recorrente. Então, continuando nesse ponto, ô Zé, veio a seguinte pergunta. Posso colocar fermento com temperatura de 44 graus Celsius para fermentação? Sim, pode. Os fermentos, aqui eu já falei, são termófilos. Geralmente, em toda literatura, a temperatura ideal de fermentação que mais se recomenda é na faixa de 40, 41 a 43, tá? 44 ainda está dentro, até 45 pode se colocar. A temperatura um pouco mais alta, nós teremos um tempo de fermentação um pouco mais baixo e talvez um pequeno desequilíbrio entre Streptococcus e Lactobacillus, original do produto, mas nada que venha a comprometer tanto o produto final, tá? É possível sim. Ok, Zé. Zé, essa pergunta aqui é do Edil Almeida, continuando nessa linha aí de temperatura de fermentação. Fermentação rápida a 43 graus Celsius ou fermentação lenta a 37. Qual a diferença de viscosidade entre ambas? Tem sim, tá? Aqui eu falei, são dois micro-organismos. Nós temos o Streptococcus thermophilus e o Bulgaricus. O responsável pela viscosidade são os Streptococcus thermophilus, na questão de formação dos EPS, e o Bulgaricus está mais ligado à questão de sabor e flavor do produto, tá? Quando se abaixa a temperatura de fermentação abaixo de 40, tem um favorecimento do crescimento do Streptococcus thermophilus, em detrimento ao Lactobacillus. Então, consequentemente, teremos um produto mais viscoso, mas, por outro lado, um produto com sabor bem mais suave, tá? Aquele sabor, aquele odor tradicional do iogurte acaba subindo um pouco. Mas, em relação à viscosidade, você tem um ganho sim, tá? Ok. Zé, outra pergunta aqui agora vai mais para a questão ali do processo de quebra e resfriamento do produto, é a seguinte. Na verdade, são duas perguntas, tá? Você poderia explicar qual a velocidade ideal de quebra e resfriamento em fermenteiras com diferentes tamanhos e diferentes desenhos dos agitadores? E para completar, essas variações entre os diferentes fabricantes de equipamentos realmente interferem na qualidade do iogurte e ou bebida láctea? Essa pergunta aí é bem interessante e dá para se conversar um bom tempo sobre ela, tá? Quanto a tamanho de tanque, eu não vejo tanto problema, tá? Problemas em termos do produto. Agora, na diferente dos desenhos dos agitadores, aí a coisa complica. O correto é que, dentro do possível, é que todos os tanques que você tenha na sua posição, todos os agitadores têm o mesmo desenho, para que a quebra do iogurte, após a fermentação, seja feita da mesma maneira em todos os tanques, tá? Dessa maneira, você tem uma quebra mais homogênea, você vai perder menos viscosidade, ou às vezes, até por questão de zelo, para não quebrar tanto,
O pessoal acaba agitando um pouco menos, acaba ficando pequenos grumos, tá? Então, isso é muito importante, a padronização das pás. Geralmente, o mais indicado seria aquele tipo âncora, o tipo com raspadores próximo à parede do tanque e com as pás intermediárias intercaladas para você ter uma quebra tanto que consiga movimentar o produto que está próximo à parede, como também o do centro, tá? Tanto para resfriamento no próprio tanque, como transferência via resfriamento placa ou tubular. Agora, quanto à velocidade, isso aí existe um parâmetro onde geralmente é mais usual no início da quebra, onde você vai querer agitar um pouco mais a massa. Você trabalha com uma rotação em torno de uns 40 RPM, com 5 minutos mais ou menos, reduzindo para 20 durante todo o processo de resfriamento. Nesse caso, você vai ter um resfriamento homogêneo, onde todo o produto ele é movimentado no tanque e sem quebrar tanto a velocidade. Principalmente quem resfria no próprio tanque, né? Onde o tempo de agitação é muito maior, quando você tem uma transferência. Ok, Zé, a gente vai entrar aqui agora em algumas dúvidas do pessoal com relação a defeitos, tá? E são defeitos aqui, pelo que eu estou observando, bastante recorrentes. A gente sempre escuta bastante o pessoal perguntando para a gente aí no dia a dia, né? Sobre os motivos deles acontecerem. E o primeiro aqui, Zé, é a seguinte pergunta. Minha bebida está descolorindo com o passar da validade do produto. O que pode estar causando isso e como corrigir o defeito? Bom, realmente isso aí acontece bastante, tá? Isso daí ocorre quando se utiliza corante artificial, principalmente os vermelhos. Os amarelos, os azuis, não essa perda de cor durante o tempo de vida é menos frequente. Agora, o vermelho, tanto o Ponçô, como o azul rubina, como o vermelho 40, que são os aprovados a sua utilização, eles tendem a descolorir. Por que isso ocorre? Ocorre por questão de pH, acidez, tá? Quando nós temos um iogurte com pH muito baixo, e se você pegar um seu iogurte que perdeu cor e você fizer medir um pH, uma acidez, você vai perceber que ele deve estar com uma acidez abaixo de 4. Isso costuma ocorrer. Agora, essa queda do pH que tem que ser investigada no processo, porque se pode utilizar fonte artificial, desde que você tenha o seu processo, o seu produto sob controle. Tem que verificar por que isso está ocorrendo. Se é uma questão de contaminação, alguma bactéria pós-acidificante mesófilo, mesmo que o produto resfriado continue fermentando, ou o seu fermento realmente tem uma pós muito grande, ou o seu tempo de resfriamento não está sendo ideal, a temperatura alta e com invase demorado. Então, essas causas do abaixamento do pH que tem que ser investigado. Agora, isso aí pode ser minimizado com o uso de corantes naturais, tá? No caso, o carmim de cochoneira. Ok, Zé. Outra pergunta bastante recorrente é com relação ao seguinte: quais medidas podem ser tomadas para evitar o defeito de cinérese no iogurte, Zé? E esse defeito é mais perceptível em algum tipo de iogurte batido ou em vaso em copo, ou iogurte copo, né? Bom, isso pode acontecer em todo tipo de iogurte, tá? Hoje nós temos dois tipos de iogurtes de fermentados. Tem o firme, que é o 7, que a fermentação é feita na embalagem, no copo, onde o problema de cinerese é um pouco menor. São poucas causas que podem ocorrer isso. Por exemplo, você tem um invase do produto com pH já um pouco abaixo de 6, isso pode acontecer. Ou, se não, quando o produto é transferido da estufa para a câmara fria, antes de ter a fermentação ideal, acima de 4,7. Está muito frágil, no transporte você pode ter uma quebra, aí vai favorecer. Agora, no iogurte batido, que pode ser copo, pode ser garrafa, pode ser bandeja, ou, dependendo da viscosidade, se é para beber ou para colher, isso ocorre um pouco mais de frequência. Em alguns casos, eu diria que isso aí é um defeito até aceitável, porque na maioria dos produtos, barriga mole, garrafa, é colocado na embalagem, na tampa, agite antes de usar. Mas então, não é um defeito grave, mas é feio no visual.
E ele pode ser, sim, tá? Evitado. De que maneira? A primeira coisa, você tem que rever a formulação. Formulação muito pobre é mais suscetível a ter separação de fase. Então, no caso, se for uma coisa recorrente. Checar também a questão de processo, a questão de se a quebra não foi feita antes de atingir o pH legal. Você pode evitar também esse tipo de ocorrência. pH muito baixo, com final de vida também, dá adicionamento, questão de pós-acidificação. Então, chegando pós-acidificação, verificando a questão de quebra, agitação não muito vigorosa, ou uma quebra com pH muito alto, qualidade do leite ou soro que tenha precipitado na pasteurização, vai dar desfalamento lá na frente. E usar, às vezes, também um estabilizante um pouco melhor, quando você tem um teor de sódio baixo. Isso são as medidas que tem que ser tomadas para se evitar esse tipo de problema, assim. É possível. Beleza, ok. Zé, a partir de agora eu vou passar a palavra para o Marcos, tá? Ele vai dar continuidade com você aí nas perguntas, tá ok? Agradeço muito aí as respostas até aqui, tá Okay. bom? E Marcão, tá contigo aí agora, meu amigo. Obrigado, Alejandro. Pessoal, boa tarde. Mais uma semana aqui na nossa live. E eu tendo que passar uma brilhantina e um laque no meu cabelo aqui, que senão não tem como, né? E vamos lá. Eu agradeço aí a oportunidade novamente e eu queria falar para vocês sobre o lançamento amanhã que vai ter do pessoal do Inova Leite, né, do livro deles, Química e Tecnologia de Soro do Leite. Vai ser às 14h no canal Inova Leite do YouTube. Bem legal o trabalho dos meninos. E eu comento com vocês, né, não deixe de participar também, né? Já aproveito para parabenizar o Rodrigo Stefani, né, pelo empenho, né, e por todo o trabalho que ele tem feito aí frente a esse canal da Nova Leite. Zé, continuando as perguntas aqui, eles perguntaram para a gente aqui sobre a bebida, o iogurte deles estarem formando pequenos grumos, né, após a fermentação. E aí o cliente nos perguntou, qual que pode ser a causa disso, Zé? Então, vamos lá, pessoal. Formação de grumo. O que pode ocasionar isso? Existem vários fatores, tá? Tanto na questão de qualidade de matéria-prima, como na questão de processo. Primeira coisa, qualidade de leite. Leite soro, no caso, que seriam os principais ingredientes de uma bebida ou de um iogurte. Se ele não tiver numa qualidade ideal em questão de acidez, estabilidade proteica, ele vai precipitar pequenos grumos na hora da pasteurização, que às vezes não tem um controle, não tem uma checagem, e isso acaba dando sequência no processo. Quando é feita a fermentação, na hora da quebra, esses grumos ficam visíveis e junto com esse grumo sempre acompanha dessoramento, tá? Então esse é um ponto. Outro tem também no leite, questão de mastite, pode ocasionar grumos também. Outra questão também que pode ocorrer grumos na fermentação, os famosos bacteriófagos, fagos. Isso pode ser minimizado com a questão de boas práticas, sanitização e rotação de cultura. E tem um também, que no caso também pode ser causado, é a questão da quebra, tá? Principalmente quem trabalha com resfriamento no próprio tanque e às vezes com medo de quebrar muito a viscosidade do produto e às vezes também não tem um agitador ideal, tem o desenho, acaba agitando um pouco menos do que deveria e fica pequenos grumos. São grumos moles, tá? Que você coloca na mão e ele quebra. Isso aí pode ser também até resolvido, esse problema que é simples, é colocar um filtro de linha entre o tanque, o pulmão ou a máquina de envase. Esses grumos acabam se desfazendo. Então, você temos o leite, qualidade em questão de estabilidade proteica, questão de mastites devido ao desequilíbrio de sais minerais, tem a questão dos fagos e essa questão da agitação. Esses são os principais
causadores de grumos, tá? Em iogurte ou bebida. Ok, Zé, ok. Também, permanecendo em iogurte e bebida, né? Aqui ele relatou para a gente que o iogurte e bebida dele não está com a consistência desejada, né? Está ficando muitas vezes rala. E ele pergunta aqui para nós, esse cliente, o que pode estar ocasionando o problema, né? E quais os pontos, né, de observação que ele deve verificar na etapa do processo deles, né? Bom, amigão, isso daí é o seguinte, para responder isso realmente assim com mais precisão, precisaria de um pouco mais de informação. Se isso é um problema recorrente, seu já no dia a dia, frequente, seu produto realmente está ficando raro, normal, não é uma coisa assim que aconteceu, ou se de uma hora para outra isso está acontecendo, tá? Se isso já vem acontecendo já frequente, teremos que, no caso, a primeira coisa a fazer é checar a questão de formulação. Pode ser uma questão de um produto com muito poucos sólidos, então isso daí vai afetar bastante a questão de viscosidade. Tem que fazer um rebalanceamento, mexer na questão dos estabilizantes, numa reformulação, para que isso se consiga. Checar basicamente isso, tá? Se é uma coisa recorrente, formulação. Se é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, aí sim, tem que checar o processo, tá? Você tem que ver se a parte de mistura, se realmente a formulação, todos os ingredientes estão sendo colocados na quantidade e na maneira correta, como já foi colocado no anterior, no nosso outro bate-papo, a importância da mistura. Outro ponto também bastante importante é checar, houve algum lote novo de estabilizantes que você está usando, amido, por exemplo, que é importante na viscosidade, ou o seu estabilizante ou gelatina, às vezes você trocou de lote e se você não tem um controle de qualidade no recebimento, checando isso, você pode ter um defeito sim, que isso acontece, é normal, e você acaba tendo esse problema, tá? Então, você tem que ver os dois casos. Se é recorrente, eu iria, principalmente na questão de formulação ou processo muito pouco. Se é uma coisa que aconteceu, aí sim, checar, acompanhar todo o processo, checar a mistura, verificar os lotes, se mudou ou não, procurar ter um ponto que dê a resposta. Quando se tem um acompanhamento frequente do processo, que é o normal, que geralmente são feitos para as empresas maiores, você tem uma rastreabilidade total do processo, isso é pego mais rápido. E a solução é mais fácil. Quando você não sabe onde é que está, você tem que checar tudo. Ok? Ok, Zé, ok. Eu vou mandar prometo que hoje eu vou ficar mandando pouco abraço, mas é que eu recebi a foto lá do pessoal do Sertão de Curutu. Um abraço aí e um beijo aí para as meninas aí e para o Sol Otto também. Zé, vamos agora falar um pouquinho de fago. O que a gente deve fazer aí para evitar esse problema na fabricação, que a gente sabe que é uma dor de cabeça e tanto para a gente? Rapaz, isso daí é super crítico, principalmente em queijo, né? Em fermentado, no caso de iogurte e bebida, é um pouco menos, mas também ele causa sérios danos e temos que combatê-lo. E só uma curiosidade, eu estava lendo alguma coisa sobre fago esses dias, até buscando um pouco mais de informação, e vi uma coisa interessante. É um vírus, tá? É uma família de vírus que tem vários tipos, acho que 3 que são os mais estudados atualmente, e inclusive alguns deles, devido à sua característica de usar bactérias, usar outras células para se reproduzirem, ele está sendo pesquisado e já existe produto onde você joga esse bacteriófago no seu produto para que ele elimine bactérias indesejáveis, Listeria e Salmonella. É uma empresa americana que tá lançando um produto que você combate em aves e suínos jogando fagos. É brincadeira, né? Ele é mal de um lado e bom no outro. No nosso caso, ele é terrível, porque ele mata o fermento, ele mata a cultura. Ele inocula o seu DNA na célula do fermento, usa como hospedeiro, e vai chegar num ponto que você não vai ter mais fermento, vai brecar a fermentação. Como é que isso pode ser evitado? Tá? O primeiro ponto é a questão de limpeza, é higienização.
Isso aí é uma coisa que serve para todo tipo de contaminação. Também nos fagos, você tem que ter a famosa BPF. Isso aí tem que ser constante no dia a dia. Além disso, você tem a questão da sanitização. Tá? O melhor produto hoje para eliminar fagos é o ácido peracético. Tem vários estudos que tem literaturas em livros que comprova que o eficaz é ele. Uma solução a 0,5% de peracético, em 15 minutos em contato com a tubulação, o tanque, o que for, você elimina 8 logs de fagos. Uma coisa muito grande. Tá? Comparado com cloro, com outros produtos, é muito mais eficiente. E o fagos, ele é tão danado que ele está no ar, a gente não consegue eliminar ele 100%. Tá? A gente tem que manter ele numa contagem baixa, que ele não vai nos causar problemas. O pessoal fala que o ideal que se busca nos fagos é reduzir 8 logs por dia, mantendo ele de 3 a 4, 10 a 10, 10 a terceira, 10 a quarta UFC. No produto, você não vai ter atraso de fermentação. Desde que você tenha a rotação fágica, que é super importante, isso aí é fundamental no combate a fagos, e outros fatores também, como, por exemplo, funcionários fixos em cada setor, para não ter a contaminação cruzada, um monitoramento constante em questão de análise, principalmente as fábricas grandes, onde trabalha interruptamente a produção uma atrás da outra. E basicamente isso, tá? Com esse monitoramento, rotação fágica, uma boa higienização, inclusive de vez em quando até no ambiente da fábrica, uma pulverização, nós conseguimos controlar esse vírus e não nos trará problemas no dia a dia, tá? Na produção. É um fator de ações a serem tomadas. É complicado que os bichinhos sofrem a mutar, né? Sofre a mutação violenta também. Exatamente, é difícil. E o mais sensível são os Streptococcus thermophilus, né? Ele ataca também os lactobacilos, mas é um pouco mais difícil. Mas o Streptococcus, ele adora. É uma sinergia perfeita, né? Hospedeiro, Sim. Perfeito. Agora aqui eu vou citar que a pessoa fez a pergunta e colocou o nome da outra vez, é o Paulo Maciel. Eu já comentei com ele no chat aqui que ia ter uma pergunta dele, chegou a hora. Ele perguntou para a gente na outra live, Zé, qual que é a metodologia mais robusta, né? Creio eu que ele quis dizer melhor para a contagem de bactérias láticas. Ok. Se você for lá na legislação de leite fermentado, onde se inclui o iogurte, lá está descrito qual método que se deve utilizar para a contagem no caso de iogurte, tá? Onde nós temos que ver a presença do Streptococcus e do lactobacillus separado, que é a norma FIO 117A. Tá? Essa é a que é indicado pelo Ministério, aprovado e que é mais utilizada até pelos fabricantes de fermento e utilizado no mundo. O que acontecia há um tempo atrás? Até 2015, bebida láctea tinha uma contagem 10 a sexta, só que não era especificado o método de análise. E isso daí, cada laboratório utilizava alguns, inclusive muitos utilizando método analítico de mesófilo. Tá? Você usa o método analítico mesófilo no microorganismo termófilo, você vai ter um amortecimento menor, questão de análise, temperatura de incubação. Então, era muito decorrente de contagem baixa. Inclusive, foi a própria DuPont que entrou junto ao Ministério, solicitando uma alteração nisso daí. E eu tenho até a data aqui, a partir do dia 1/8/2016, o mapa unificou, sendo também hoje obrigado a utilizar esse mesmo método, o FIO 117A, tanto para iogurte, como também para bebida láctea. Tanto é que de lá para cá caiu muito essa reclamação de contagem baixa em bebida láctea. Ok, Marcão? Graças a Deus, né, Zé? Sim. Pessoal, para dar um pouco da quebrada e dar tempo do Zé tomar uma água, eu queria pedir o pessoal... Água, né, Zé? Com certeza. Uhum.
Eu queria pedir para vocês, pessoal, nós estamos com o canal do YouTube aberto, né? Vai lá no YouTube, o pessoal do marketing vai colocar aí no chat agora. Vai lá, clica no sininho, né? Dá o likezinho lá nos vídeos de gostei, para vocês receberem as notificações quando nós subirmos os vídeos, né? E eu creio aí que dentro do universo que a gente tem de participantes aí nas lives aí de em torno de 600 e poucos pessoas, eu quero ver lá se essa semana a gente chega nesse número lá no canal do YouTube, viu, pessoal? Colabora lá com a gente, dá um likezinho lá e marca o sininho lá nos inscritos, tá bom? Zé, continuando, eu vou fazer uma pergunta do Fredinho. O Fredinho tá ficando famoso, hein? O Frederico Souza dos Reis. É o irmão do nosso amigo lá do... Francisco Carlos. Não fala o apelido dele, não. Isso, não. Não fala o apelido, né? Do Francisco Sem Carlos. apelido, aqui é uma coisa séria. Sem apelido. Então, o Fredinho tá ficando famoso. E ele já tá escutando aí também, eu já vi ele no chat aqui. Ele colocou assim, ó, estamos analisando a possibilidade de lançar o queijo tipo quark, que não deixa de ser um queijo fermentado, né? Uhum. Conseguimos fabricá-lo sem dessoragem, somente com adição de sólidos? Sim, é possível. Hoje nós não temos aqui na nossa legislação um pique do quark, tá? Temos o petit, que é um queijo quark, só que com adição, tá? Partindo desse pressuposto, sim, é possível. Hoje o quark pode ser produzido por 3 processos. Esse que você já comentou, que é o mais tradicional, que é a questão da dessoragem, a gente fermenta, nós temos uma espécie de uma centrífuga especial, se elimina o soro e tem a massa fermentada, depois tem um processo na sequência. Ele pode ser feito também por UF, você concentra o leite no teor de sólidos que você deseja, fermenta esse leite concentrado, depois você quebra, você tem o quark também, ou por adição de proteínas, tá? No caso, com a adição de MPC, principalmente, proteína de leite. Você consegue chegar naquilo que você busca de extrato seco, dentro dos seus parâmetros de proteína, principalmente. Você tem o queijo quark, você usa o mesmo fermento, geralmente são fermento tipo MA, algum fermento até com um pouco mais de sabor, com alguma coisa de acetil, para ajudar no sabor. Então, é possível sim, esses 3 processos é possível, por adição ou por UF. E lembrando que é um queijo de muito alta umidade e tem que se enquadrar naqueles parâmetros. O petit suíço tem a questão da proteína, mínimo 6%. No quark, não. Aí já você segue a parte de queijo, que seria a gordura de extrato seco, aqueles parâmetros todos. Natado, coisa. Não, ok. Agora nós vamos para uma pergunta da Luana Cipriano de Souza, também feita na última live, né? Ela colocou lá, existe uma quantidade máxima de soro permitida, isso é sempre questionável, né? Por onde a gente passa, a ser adicionada na formulação da bebida láctea? Ela está perguntando aqui. Não tem, tá? Não tem nada que especifique a quantidade máxima de soro. O que você tem que seguir é o seguinte na bebida láctea. Você tem um parâmetro mínimo de proteína, que é a legislação, tá? Que é 1%. A bebida láctea com adição, fermentada com adição. A sem adição, a branca é um pouco mais alta, acho que é 1,7%. 1%. E na legislação, preconiza que o leite é um ingrediente obrigatório. Então, você não pode fazer uma bebida láctea só de soro. Você tem que ter leite. Também não especifica quanto de leite. Você pode, você pode ter 1% de leite ou 5% de leite e fazer um complemento com soro, desde que você tenha 1% de proteína, tá? Com certeza, se você fizer um cálculo meio rápido aí, você vai ter que ter pelo menos aí uns 15, 16% de leite. E completando com soro, tirando os 10 de açúcar, vai uns 4 de preparado, 14, alguma coisa, vai dar 85, mais ou menos 60% de soro. Geralmente se tem, quando você tem uma proteína próxima a 1%. Não tem limite. Você tem que ter o limite a 1 proteína. Esse é o cálculo que você tem que fazer. Beleza? Beleza. Zé, eu acabei de receber uma foto do meu amigo Fábio aqui.
eu não posso deixar de cumprimentá-lo, Fábio, presidente da BIC, entendeu? Okay. O famoso Bruce Willis aí, isso. Né, deixar um abraço para ele aí, Fábio, vai meu abraço afetuoso para você aí, viu? Que o Múcio comenta que ele tem inveja do Múcio, brincadeira, né? Inveja. Ali é brilhantina mesmo, né, Zé? Vamos lá. O Edil, que fez a pergunta lá no bloco do Alejandro, está participando aqui de novo, né? E aí ele está tocando na questão de limpeza, né? Que além de todos os controles que nós fazemos, né? De limpeza e sanitização, para evitar a contaminação, né? Uhum. Ele toca aqui na questão de coliforme. E aí eu acho interessante, né? Você vai citar o porquê. É o que fazer para inibir o crescimento destes, né? Temperatura que ajuda a inibir. A gente sabe que coliforme fermentado é complicado. Fala um pouquinho aí, Zé, sobre isso para a gente. Sim, coliforme, ele fermentado não é um ambiente, no caso dos iogurtes e bebidas, pH muito baixo, abaixo de 4,5, geralmente 4, não é o ambiente preferido dos coliformes, tá? Tanto é que, caso isso venha a ocorrer, que não pode ocorrer, tá? É uma falha de higienização de processo que tem que ser eliminado, tem que ser buscada a causa. Se você fizer uma análise numa bebida ou no iogurte com coliforme, se encontra, sei lá, algum número X, que você fizer daqui a uns dias, uma semana, com certeza vai estar muito mais baixo. Ele tende a morrer nesse meio. Isso o coliforme comum, tá? Esse mais tradicional nosso aí. Agora, a temperatura dele é como a levedura, como o bofo, acima de 60 graus você elimina. O que você, se você está tendo coliforme no seu produto, você tem que verificar onde isso está acontecendo, tá? Eu acho, pode acontecer isso na saída do motorizador, se for a placa, pode, desde que você tenha placas furadas, a questão de guarnição na parte de regeneração, tá? Existe. Mas quando isso acontece, pela experiência e já contato com empresas que nos procuram, pede ajuda, a gente vai lá, visita, acompanha, eu vi muito isso aí acontecer na máquina de invase, tá? Máquina de invase é um equipamento que geralmente ele não está ligado à central SIP, por vários fatores, às vezes o próprio equipamento não suporta pressão. Hoje em dia as máquinas não são tão resistentes como se tinha antigamente ou algumas máquinas importadas. Então o SIP é feito manual. Você não tem às vezes um arrasto, uma pressão de linha suficiente de sódio e ácido para circulação para você ter uma limpeza. E muitas empresas, isso aí eu percebi, vendo que não faz mais aquela limpeza manual, não desmonta um bico. Passa a solução. O bico, ele é montado com várias peças que você monta. Você tem guarnição, você tem borracha, aquilo tem que ser desmontado de tempo em tempo. Eu trabalhei em empresa que era semanal, eu jogava tudo no chão, inclusive todas as linhas aéreas. Sábado era feito isso, tudo era lavado. Depois montado era feito SIP. Então, o pessoal tem que desmontar isso, ou mensal, um prazo, abrir os bicos dos dosadores, fazer uma limpeza, trocar as borrachas que ressecam e verificar se realmente o SIP está sendo bem feito. Usa uma análise microbiológica, pega uma amostra, analisa, vê onde é que está esse seu coliforme. Localizando aonde ele está contaminando, fica mais fácil da gente combater. Que é simples, tá? É limpeza. Não tem segredo, não. Certo, Zé, certo. Outra coisa que eu queria comentar com o pessoal aí, o que mais a equipe de marketing no final do evento vai colocar a pesquisa de satisfação. Gente, é fundamental que vocês respondam, nos retornem, né? É que só assim nós vamos conseguir melhorar a cada evento que a gente tem feito, né, Zé? Uhum. Agora, a minha famosa e grande amiga Neila Richard, morrendo de saudade dela, um abraço, um beijo, Neila, espero estar junto em breve aí com vocês aí no Sul. Né? Ela fez uma pergunta aqui bem legal de bebidas de alto valor proteico, Zé. Ela pergunta se tem necessidade, né, se pode se diminuir a quantidade de estabilizante utilizada.
né? E se pode substituir por algum tipo de amido ou fécula, né? E se tem algum segredo aí na hidratação do estabilizante, não só do estabilizante, como da proteína em si. Sim. A gente sabe que tem que se seguir um passo, né, Zé? Sim. Olha, é uma pergunta interessante, porque isso é uma tendência muito forte hoje, desses, tanto bebidas não fermentadas como os fermentados, com a perda de proteína, tá? Hoje a proteína é visto uma parte nutricional muito importante para nós. Então, realmente, quando você tem um produto com alto teor de proteína, 5, 6, 7, 8%, hoje tem até de 10, 11 já no mercado, que exige um pouco mais de tecnologia, inclusive são proteínas específicas, onde nos produtos bebíveis, onde nós não se requer viscosidade, tem que ficar líquido, geralmente são WPCs ou caseinatos, onde eles não aportam viscosidade e tem proteína. No caso de colher, é mais utilizado o de leite mesmo. Sim, quanto mais proteína, nós trabalhamos com menos estabilizantes, menos espessantes. O que se faz, às vezes, que o pessoal costuma utilizar, uma dosagem muito baixa, quando trabalha com proteína, que combina muito bem, inclusive no mercado, tem várias empresas atuando nesse segmento, com alta participação. Você pode até olhar no rótulo, está lá, é uso de pectina. Pectina é um estabilizante onde você usa uma dosagem muito baixa, ela não agrega consistência, viscosidade ao produto, que você já tem isso via proteína, então não há necessidade de você trabalhar com esses produtos, e ela estabiliza, tá? Não vai deixar aquela separação de soro em cima, ou até mesmo, às vezes, não é nem soro. Às vezes, quando você tem muita proteína, a massa, às vezes, tende a decantar um pouco. Você tem embaixo do seu produto do copo um pouco mais viscoso e em cima mais líquido. Você tem que agitar para você tomar um produto homogêneo. Isso a gente percebe, às vezes, no mercado, alguns produtos. Eu sou um consumidor diário de iogurte, gosto muito, sempre gostei, desde de criança, mantive esse hábito, tomo isso todo dia, e sou um crítico, compro de várias marcas, e antes de tomar eu tenho aquele ritual, fica agitando, olhando, às vezes minha esposa até me instiga, pô, eu tomo isso logo, tá demorando muito, mas é uma coisa que a gente adquire no caso do trabalho e usa isso até para nós tá aprendendo, tá? Então, isso mesmo, é possível diminuir. No caso, amido pela fécula, seria a parte 2, né, como perguntou, a fécula, eu diria que é um amido da mandioca, né? São produtos de fontes diferentes, tá? Amido geralmente é de milho ou batata, que mais se usa no mercado. Tem a fécula da mandioca. Eles têm propriedades bastante semelhantes, lógico, não são iguais, na questão de buscar viscosidade, buscar corpo. E outras também, que você tem amidos, féculas modificadas, né? Cada um aí é buscando outras características. Agora, quanto à questão de produção, é muito importante, sim, tanto os estabilizantes como das proteínas, tá? Eu falei isso bastante na primeira live, essa questão de processo. Existe, inclusive, uma sequência de adição, onde a gente vai trabalhar com um produto com adição de proteína. As proteínas, os concentrados proteicos, fonte proteica que você está adicionando sua formulação, é o primeiro produto que temos que adicionar ao leite, tá? Via T-Blender, adiciona isso lentamente, de preferência um leite pré-aquecido, uns 40 graus de temperatura, onde depois da adição e da total dispersão pelo T-Blender, se desliga o T-Blender, deixa ele agitando no tanque, em torno de 15 até 30 minutos, pessoal, começando, para que essa hidratação seja perfeita. Na sequência, vem com o estabilizante, sempre misturado também com um pouco de açúcar. Estabilizante não se joga sozinho, para evitar que ele forme grumos, que por causa da umidade, por isso fica muito difícil de dispersar. Piquetina é terrível, xantana, goma guar, carragena um pouco mais fácil, mas todo ele, a orientação é jogar com açúcar, se tiver açúcar, ou outro veículo, se tiver até um pouco de proteína no leite, deixa para jogar um pouco. Nunca sozinho, tá? Mesmo via T-Blender. E depois que você joga o estabilizante também, aí no caso não é nem uma agitação no tanque. Deixa circulando no T-Blender, com aquela borboletinha fechada, a entrada, para você não puxar ar, que também é outro defeito crítico para os produtos, para você ter uma completa dispersão.
que ele não vai dissolver a frio. Ele precisa de temperatura para que isso aconteça. Mas ele estando totalmente disperso, sem grumos, vai te facilitar lá na frente. Então é isso, Neil. É importante, sim, essa hidratação e tem que ser seguida à risca. Viu? Isso interfere na qualidade do produto final. Até em questão de viscosidade, se for muito bem feita essa hidratação. Legal. A Neila é uma das que participam sempre. Vejo também aqui o Oswaldo, lá do Laticínios Veneza, lá de Tocantins também. Sempre aqui estão conosco aqui nas lives. Um grande abraço aí também, viu, Oswaldo? E, Zé, nós vamos falar um pouquinho agora de bioproteção, e aí eu já vou pegar algumas perguntas do QA aqui, dos balãozinhos aqui. Aqui o Francisco Tomé, ele está pedindo para você comentar um pouco de bioproteção e iogurte, né? E falar da influência disso na diminuição da contaminação por bolores e leveduras, né? E o que ele deve fazer para ter uma boa ação desse bioprotetor? Bom, pessoal, vamos lá. Isso aí é uma tendência muito forte que está vindo aí, que é a questão do tal do clean label e produtos mais naturais sem aditivos, tá? Sem conservantes, sem corantes, sem aromas e buscando uma coisa mais natural. Nos iogurtes naturais, onde não há adição de outros ingredientes, não é permitido de uso de nenhum tipo de conservante para controle de bolor e levedura, porque você não tem os preparados que são adicionados na fase final. É o produto branco, que são as coalhadas, os naturais, e essa linha toda aí. Então, para que você tenha uma garantia a mais no seu produto, questão do processo, principalmente na questão de conservação fora dos mercados, que hoje já melhorou bastante, nós temos conhecimento que não se segue uma temperatura ideal abaixo de 10 graus 7. Isso acaba sendo um pouco mais alto, chegando até 15, dependendo do local. Isso favorece o crescimento de leveduras e bolores, caso tenha ficado uma contagem mínima, pequena no seu produto, alguma falha qualquer no processo. Com o uso dessa bioproteção, que são fermentos, tá? São fermentos que são adicionados junto com o fermento que você usa, na mesma hora, a dosagem indicada pelo fabricante. A gente ouve muito um pessoal que fala de esticar fermento para fazer iogurte ou bebida. Por causa de custo, eu vou usar um pouquinho menos do que indica. Cara, bioproteção você não pode esticar, não. Se você for esticar, você não usa. Você tem que usar realmente a dosagem que é recomendada, tá? Para que você tenha o benefício. Então, esse produto, junto com o fermento, ele não é um aditivo, ele não muda nada no seu registro, no seu rótulo, é um fermento lácteo. Ele vai inibir o crescimento de bolor e levedura. Ele não vai matar o que está lá dentro. Ele não vai deixar subir. Quando você tem um produto com adição, você não pode ter isso aí colocado na base láctea, o sorbato de potássio, que é permitido. Ele vem via preparado, que é colocado lá na frente. Mas, às vezes, você tem de vez em quando, um problema na sua fermentação. Como você consegue garantir isso? Com as culturas protetoras. Hoje, eu diria que é uma das linhas que mais cresce nossa, essa linha de bioproteção, tanto para queijo como para fermentado, onde o pessoal está buscando não só essa questão de clean label, tá? Que é uma tendência muito forte, mas também uma questão de ter uma proteção melhor do seu iogurte, de toda a fase, mesmo tendo preparado com sorbato no final, porque antigamente se usava sorbato, só que a legislação está pegando muito em cima, está multando, está complicado, é uma coisa que não é para ser utilizado, é utilizado, então, como você consegue ter uma proteção dentro da legislação segura, sem dor de cabeça? Bioproteção. E a nossa linha, só mencionando um pouco, é a linha Rodbeck, que é o YMB Plus, que agora que está chegando, é indicado para essa linha de fermentados, tá? Controle de bolor e levedura. Tem o LC, que é muito utilizado na parte de queijo, principalmente queijo coalho, queijo Minas Frescal, queijo onde não tem fermento, não tem proteção. Também já se utiliza em leite cru, no silo de estocagem. Ele durante um tempo de estocagem de 12 horas de um dia para o outro, ele vai inibir o crescimento
das bactérias indesejáveis que podem prejudicar a frente do processo, e o Listeria, né? Que é um problema também sério hoje, que vem crescendo no Brasil essa preocupação, e nós temos o Rodeback Listeria, já utilizado por algumas empresas aqui no Brasil, e com bastante sucesso. Ok, Zé, fala um pouquinho, que veio essa pergunta aqui no QA, aí eu já estou te pegando aqui para você responder já também, é sobre, às vezes o pessoal pergunta para nós, né, quando nós estamos no cliente, o uso de bioprotetor para evitar fagos. É legal a gente comentar que o bioprotetor é uma bactéria e pode ser atacado pelo fagos, né? É um pouco difícil, mas... É um fermento, né? Comenta aí um pouco, Zé, sobre isso aí. É um fermento, ele não é da mesma cepa, lógico, do iogurte, então ele tem talvez assim não seja tão rápido o ataque, só que ele pode ser atacado, e o mais crítico, tá? Você não consegue combater ele na questão de rotação fágica. No caso da bioproteção, é um produto único, que são os propiônicos, dependendo do um e o outro, tem a composição específica. Então, para combate de fagos, esse é o objetivo, não é recomendado, não. A questão da bioproteção do YMB é bem específico, mofo e levedura. Essa é a atuação dele, tá? Isso sim, você tem eficiência, você consegue controlar. Fagos e outros tipos de contaminação, aí é outro assunto, BPF, higienização, processo, rotação. No fago eu já falei alguma coisa. Sim, Zé. Ok? Obrigado. Zé, eu vou passar aqui rapidinho a palavra para a Nancy, mas antes eu queria pedir para duas pessoas dar uma visitadinha no cabeleireiro. Uma é o Julinho da Aviação. Ô, Julinho, vai cortar esse cabelo aí. E o outro é o Fubá lá de Sacramento também, que tá difícil, hein? Ô, Nancy, pede um cabeleireiro delivery aí que dá para fazer trancinha do lado ali. Marcão, não estava aqui no script, mas eu tenho muita liberdade, porque a gente tem o Zé aí como patrimônio desse mercado de fermentados. E eu queria, Zé, te fazer uma pergunta aqui, não estava no script, mas eu acho muito interessante, porque as pessoas tinham uma expectativa aqui no mercado no Brasil sobre kefir. Você sabe que nós discutimos muito sobre kefir, a gente viu um boom muito grande nos Estados Unidos, ficamos animados e a coisa não vingou aqui no Brasil como foi lá fora, como a gente viu, né? Eu queria que você comentasse um pouco por que não foi em frente, falar um pouco de legislação. Você sabe que as pessoas têm muita curiosidade sobre o assunto. Pode falar um pouquinho sobre isso para a gente, Zé? Sim, posso, com certeza. Inclusive, eu já há muito tempo que eu venho já, vamos dizer assim, namorando essa questão do kefir no Brasil, desde a época que eu estava na Danisco. Se tiver, talvez o Sábio, não sei se está participando hoje aqui, e talvez ele lembre que ali nós começamos a fazer alguns testes. Mas aqui no Brasil, realmente, ele ainda não foi. Não sei se vai, tudo depende, talvez, de uma empresa grande entrar para puxar isso, tá? Tem a questão de legislação, que aqui no Brasil é um pouco crítico, essa questão da composição das leveduras, que tem que estar presente na formulação, e o grão de kefir, você não tem esse controle, é um produto meio, vamos dizer assim, meio selvagem, então isso acaba, às vezes, criando atrito. Isso foi resolvido. Agora tem a questão do álcool, a produção de álcool que está lá na Anvisa, que aqui que devido às características dos kefirs que vieram para o Brasil não atinge nessa quantidade, e até porque o kefir ele é muito difundido em casa, tá? O pessoal faz aqui no grão, só que é um produto que não tem nenhum controle, é feito de várias maneiras, e você acaba nem tendo um padrão de qualidade, tá? Fermenta água, fermenta leite, cadeia de um jeito, então você não cria um histórico, não é? E se você vai, por exemplo, na Europa, onde é muito forte o consumo de kefir, principalmente no leste europeu, naqueles países da Polônia para lá, e você toma um kefir tradicional, eu acho que é muito diferente do padrão nosso no Brasil, tá? Questão de sabor. Tanto é que as culturas que vieram para o Brasil, que estão sendo trabalhadas aqui, a participação de leveduras é muito menor. A
formação de gás é muito menor do que se tem lá fora. Isso é um ponto. Outro ponto, kefir produz leveduras. Leveduras produz gás. E aqui no Brasil, devido à questão das leveduras, não essa que nós queremos que desenvolvam, que são benéficas para nós, essas que atrapalham o produto, devido ao processo, estufa o produto. Então, o produto estufado é defeito grave. Então, você tem essa questão também, é um mito a ser quebrado. Tanto é que hoje no Brasil, as empresas que lançaram o kefir, que são poucas, menores, você percebe que o headspace é muito maior, o sistema de tampa, ele é aquela autoclavada, você não tem alumínio, para tentar minimizar essa questão do estufamento. Mas eu acho ainda que tem várias empresas ainda testando, o pessoal está tentando trabalhar. Tem a questão também de certas regiões que o fiscal acaba exigindo se tem uma linha específica para kefir, devido à questão da contaminação cruzada das leveduras. Realmente existe o risco, mas eu acho que você trabalhando dentro de uma BPF, de uma higienização, um CIP perfeito, você consegue evitar. É melhor ter o exclusivo? Com certeza sim, é melhor. Só que é investimento. Investir no Brasil num produto que não sabe se vai dar certo, não é toda empresa que está arriscando. Acho que isso hoje, por enquanto, está pegando. Acho que quando uma Danone, uma dessas grandes, talvez lançar o kefir no mercado, que eu acho que vai lançar, que a gente ouve zum por aí procurando alguma coisa, aí eu acho que aí ele sai. Legal, Zé. Eu vou complementar mais uma só, Zé, que eu acho que é bacana. Você esteve na Nuga no ano passado, visitando Sim. a maior feira de alimentos do mundo. Nós te colocamos lá com a nossa equipe, né? Me fala um pouquinho sobre as tendências. Claro que a gente não previa a pandemia, mas tem muita coisa lá que você viu, que de repente as pessoas buscando mais saúde agora. O que você pode falar um pouquinho daquilo que você viu na Nuga? Tem coisas que você viu lá. Você acha que é viável um pós-pandemia? Alguma tendência que você viu na feira? Sim, sim. Inclusive, até esse dia eu estava conversando com um colega aqui sobre a Nuga, inclusive o Ki, que está aqui presente, que foi também com a gente lá. O Ki, nós tivemos lá na Nuga em outubro, um mês antes de estourar na China, em novembro, o corona. Tinha chinês pra cacete lá, passeando. Ó, corremos risco aí de pegar o corona naquela época aí. Forte. Bom, mas vamos lá. Tinha sim, tá? O kefir é um deles, tá? O kefir ainda continua muito forte na Nuga, sendo promovido, inclusive com sabores novos, com versões diferentes, com frutas, que eu já falei. Além disso, essa questão das proteínas. As proteínas estão vindo muito forte, né? Ainda continua o apelo o grego, o skyr, que aqui no Brasil já está começando em declínio. Mas esses produtos lá na Nuga, nós vimos que ele está muito voltado para mais a questão food service, questão aplicação em embalagens grandes. Produto direto para consumidor, tá o apelo de proteína mesmo, tá? Questão de proteínas. Isso falando de bebidas, tá? O plant-based, não dá para negar, tanto na área de bebidas, como substituto de carne, como de lácteos, muito forte, produtos muito bons, qualidade que você degusta, você acaba até falando, caramba, parece leite mesmo. É muito diferente do que já teve. E na parte de queijo, principalmente, que foi um negócio bastante interessante, são formas de se consumir queijo, tá? Você não tem queijo novo sendo lançado no mundo. É difícil você lançar um queijo novo. Então, o pessoal busca formas. Os snacks, um exemplo muito forte. Inclusive, nós soltamos várias matérias aí no nosso site, onde você tem os queijos, vários tipos de queijo, provolone, suíço, emmental, cheddar, onde ele tem várias formas de snacks, onde são queijos, é um puro produto natural, sem conservantes, com toda a apelo de proteína que ele tem, cálcio no queijo, um apelo interessante, nutricional. Queijos voltados para o público infantil, que eu acho que é ensinar a criança a comer queijo. Isso aí vem com queijos com vários formatos de bichinhos, de animais, de peixe, incentivando a criança, tipo snacks mesmo, embalagem individual, onde a criança leva um queijo na merenda escolar, na lancheira.
queijo com fruta, que eu acho que eu sempre falei isso aí, inclusive uma vez eu fiz até uma palestra na VIC, acho que combina muito. São dois produtos muito saudáveis, temos nutricional, o queijo, a proteína, o cálcio, todo aquele apelo, e as frutas com sais minerais, fibras. E lá tem muito esse apelo de queijo com fruta. O pessoal está misturando queijo em fruta. Quark, cottage, com geleia, queijos mesmo processados, com frutas dentro. Então, isso que nos chamou a atenção bastante na área de lácteos, principalmente isso daí, na parte do queijo, os snacks, esses formatos diferentes de queijo, e as bebidas, a proteína e o plant-based, né? Okay, e também, Nancy, também que eu até acabei esquecendo, vimos lá em vários locais, esse é no mesmo segmento de proteínas, tá? Só que não são fermentados, são sobremesas, tá? O pessoal está buscando sobremesas lácteas com fonte de proteína. Por exemplo, você faz um tipo de uma cremosa de chocolate, qualquer sabor, uma gelificada, você usa isso como proteína. Não é fermentado, é um produto neutro, diferente. Você pega dois públicos diferentes. Às vezes tem gente que não gosta de produto ácido. Proteína já é uma sobremesa após uma refeição, uma coisa diferente. Você come de outra maneira. Lá já estava bastante, várias marcas de empresas italianas, francesas, suíças, com esses produtos. Mas super obrigada. Eu quebrei um pouco o roteiro de vocês. Marcão, desculpa ter entrado aí, viu, Marcão? Tranquilo, é que a gente não aguenta, né? A gente recebe o insight na hora. E como é ao vivo, né? A gente acaba fazendo. Então, eu devolvo para você, Marcão. Toca para frente aí. Beleza. Zé, também na questão de bioprotetores, e eu achei bem importante que foi colocado aqui pelo Ricardo, ele não coloca a indústria, né? Ele nos pergunta qual que é o posicionamento da fiscalização em relação aos bioprotetores. A gente sabe que isso vai de fiscal para fiscal, de região para região, né? Mas ele não deixa de ser um fermento. Comenta um pouco aí, Zé. Ô Marco, eu falo muito de fermentados, que é o segmento que eu mais tenho, que eu mais estou presente, que eu mais atuo, tá? Nós introduzimos essa bioproteção em diversos clientes nossos, tá? Em produtos onde realmente não era permitido nenhum tipo de conservante, onde ele entrou, e mesmo produtos com preparados, onde ele vai junto. Até hoje, eu não tive nenhum reporte de empresas do Sul, do Nordeste, Sudeste aqui no Brasil, que tiveram essa dificuldade junto à fiscalização local, até para registro, nessa questão, porque é um fermento lácteo. É um produto que é permitido, ele está previsto, tanto é que quando você usa, você não há necessidade de você estar mudando o rótulo, ele já consta lá. O que você tem que fazer, no caso da empresa, quando você passa a utilizar isso aí, para ter isso 100% normalizado, é entrar no SIG-CIF e adicionar um fermento lácteo a mais na descrição de ingrediente. Eu, por enquanto, eu não tive, não sei se ele teve algum problema com o fiscal dele, mas é um fermento, ele é permitido, ele não tem restrição. É um coadjuvante, né, Zé? Ele não vai ser o fermentador principal, mas vai ser um coadjuvante. De jeito nenhum, ele não entra. Inclusive, por exemplo, a gente usa ele em queijo, por exemplo, o coalho e o frescal, onde não se busca fermentação. E a gente coloca ele como fermento lático. Então, lático, o que vai fazer? Ele atua como uma barreira para evitar crescimento das bactérias indesejáveis. Ele está lá dentro, não atua nada, não mexe nada no produto. Ele não muda as características nenhuma. Ele evita outra coisa. É a mesma coisa no leite cru. Ele está lá dentro. Pasteurizou, ele morreu. Ele não vai deixar crescer algum N-acilário, psicotófagos no tempo de estocagem. Sim. Basicamente tranquilo. Isso. Beleza. Ô Zé, eu nem tinha percebido. Rapaz, você está ficando importante, né? Você está de camisa social hoje. Raramente eu te vejo de camisa Marcão, social. Vou te contar. Brincadeira, hein? Eu tinha colocado uma mais forte, que é mais a minha cara. Você me conhece, né? Só que a camisa era branca. E o Kia, que eu falo que o nosso japonês é melhor do que o dos outros. O bicho ele é criterioso nessa parte de visual, ele é metódico, ele é perfeito. Gosta de perfeição. Falou, Zé, sua camisa não está dando certo, estou confusa porque é branca. Pega uma mais escura. Aí só tinha uma social, não tinha uma camiseta. Rapaz, eu não tinha percebido. Eu estava tão envolvido com as perguntas aqui. Manga
completa, nem regra de semana. Rapaz, Marcão. essa live mexeu contigo mesmo, hein, Zé? É nada, é confinamento, Marcão. Zé, vamos lá, mais uma pergunta da live passada, da Patrícia Schoms, do Instituto Federal de Santa Catarina. Ela gostaria que você falasse um pouquinho mais das variáveis que influenciam a produção de hexapolissacarídeos. Na minha época de escola era muxina, né, que chamava isso, mas hoje não posso falar mais, né? Em iogurte. Marcão, quando eu comecei a trabalhar com iogurte, há muito tempo na Danone, era cultura filante. Isso. Aí depois falou muxina, aí agora é hexapolissacarídeo. Agora ficou um nome bonito. Evoluiu. Mas vamos lá, isso aí é característica de um dos componentes do fermento utilizado para iogurte e bebida, tá? Que é o Streptococcus thermophilus. Hoje, as empresas que trabalham no desenvolvimento de fermento para iogurte, essa é uma das, assim, um dos sucessos que eles buscam nos lançamentos de novos produtos. São dois: resistência a fagos e produção de EPS, porque é uma procura muito grande de se buscar a viscosidade do produto por fermento. E realmente é muito mais agradável quando você come um iogurte ou bebe até, onde a viscosidade vem do fermento e não de estabilizantes. A sensação na boca é diferente, a cremosidade é diferente, o preenchimento é diferente, é leve, não é pesado. Então se busca isso hoje, até com redução do uso desses daí. Então, isso daí é a formação, tá? É esse fermento. Ele tem que ser uma cepa que seja um forte produtor de EPS, tem que estar numa quantidade grande no fermento. Hoje se trabalha de 80% até 90%, hoje nós temos de Streptococcus. E uma das maneiras até de favorecer o crescimento dele na hora da fábrica é trabalhar com uma temperatura um pouco mais baixa de fermentação, fala-se abaixo de 40 graus, onde a gente favorece ainda mais o crescimento dos Streptococcus thermophilus, mais EPS será produzido, temos um produto com maior viscosidade. Lógico, vai ser um produto com sabor mais suave de iogurte. Isso é normal. Hoje é isso. Hoje você não tem mais aquele iogurte onde se abria, tinha aquele aroma. Até tem, mas são culturas especiais. Hoje nós temos um produto que é voltado para isso, né, Marcão? A gente vende fermentos específicos para esse mercado, onde a pessoa, o cliente, quer um produto aromático, quer um produto que era do passado. Mas esses são produtos onde você tem menos EPS, menos viscosidade. Então é isso. O nome da moça é Patrícia, né? Isso. Ô, Patrícia, a questão são dos Streptococcus, e tem que ser um alto produtor de EPS, tem que ter uma participação grande no fermento, e o que você pode fazer até para crescer um pouco mais, trabalhar com fermentação abaixo de 40. Beleza, Zé, beleza. Ô, Zé, eu vou pedir uma licença aqui e solicitar no pessoal do marketing que veio no QA aqui, no QA aqui, sobre o canal nosso do YouTube, que Thaís e Thiago, manda ver aí no link no chat, quem perguntou, que veio só por número aqui, o pessoal do marketing vai colocar aqui. Eu já agradeço de antemão, que eu já vi que do início da live até agora, eu tô controlando aqui nas diversas páginas abertas aqui, eu vi que a gente já teve um incremento no número de inscrições lá. Eu agradeço aí o pessoal, viu? Claro mesmo. Então, aí, o pessoal já acabou de pôr o link ali, é só clicar que já direciona direto. Zé, Oi. A Kátia Lobo pediu aqui para você também falar a respeito da relação simbiótica entre o termófilos e o bulgárico. Isso é uma boa pergunta. Sim, uma boa pergunta. Não é muito assim a minha cara, não. Sou mais parte de processo, formulação de produto, mas a gente tem que conhecer um pouco de tudo. Inclusive, eu vou responder assim, de uma maneira bem mais genérica, não vou me aprofundar muito, mas até eu teria que estudar um pouco mais, tá? Depois, se quiser mais alguma dúvida, Kátia, se você tem um contato nosso, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas são dois, aquilo que eu já falei várias vezes, são dois fermentos, tá? Você tem o Streptococcus, você tem o Lactobacillus, cada um com as suas características e o objetivo que os dois cresçam na proporção daquilo que foi desenvolvido a cultura. E que maneira isso ocorre?
O primeiro que inicia a fermentação é o Streptococcus thermophilus, tá? Ele começa a produzir ácido lático, consumir um pouco de oxigênio no meio e quando chegar aproximadamente pH 5.4, 5.5, ele vai estar num pH ideal e no nível de oxigênio baixo para iniciar o desenvolvimento e o crescimento do Bulgaricus. Tanto é que se você for fazer uma curva de fermentação, saber que essa primeira fase é muito demorada. Para ele sair de 6.6, 6.4, depende da formulação, chegar a 5.4, demora 3, 4 horas às vezes, dependendo do fermento. 26 horas, sim. Que é uma característica do Streptococcus. Tanto que quando você reduz a temperatura de fermentação, ele também é lento. Quando chega nessa temperatura, começa lá o Bulgaricus a trabalhar. Ele tem uma formação de ácido lático muito mais forte. Nessa fase, a gente percebe que a queda do pH é muito mais rápida. Tanto é que, quando você acompanha um processo de fermentação, se você trabalhar com isso, Kátia, não sei, a partir do pH 5, as empresas costumam se medir o pH a cada 15, 20 minutos. Se não passa do ponto, que é uma característica do bulgário. Só que o bulgário não cresce, ele não produz só o ácido lático, tá? Ele produz também, como é que chama? Alguns... Cara, eu vou até marcar aqui, Marcão. Você vê como eu estudei o negócio. Alguns aminoácidos que são essenciais na continuidade de crescimento dos lactobacilos. Então, começa com o Streptococcus thermophilus, até chegar num ponto de pH em torno de 5,5, mais ou menos, onde vai ter acidez e o nível de nitrogênio e de oxigênio ideal, porque o bulgário ele é um pouco anaeróbico. Aí entra o bulgárico, faz a parte dele e no final continua. Então, resumindo, esse é o processo, tá? Ele é mais profundo. Você, se for pegar bem a parte bioquímica, se você tem a quebra da lactose em glicose e galactose, aí a glicose tem um ácido, acho que é piru, mais ou menos assim, aonde vem as fermentações. Eu não sou um bioquímico, não, tá? Então, eu não tenho muita informação. Posso buscar para você, caso você queira mais informações. Será um maior prazer. Mas, resumindo, é assim que funciona. Tá bom, Zé. Dá um oi aí pro pessoal do Vidativas, que eles estão em toda a live e hoje junto. Em todos eles têm juntado, mas hoje tem uma galera te assistindo lá. Tá todo mundo lá? Adriana, tá todo mundo te assistindo. Claudinei, o Chico. Bom, pessoal, um grande abraço a todos aí. Obrigado pela participação. E aproveitando, Marcão, eu não vou citar nome um por um, que são bastante pessoas. Agradeço a todos presentes, aqueles que eu conheço. Muito obrigado. Aqueles que eu não conheço, espero um dia conhecer. Será um grande prazer. E obrigado pela participação de vocês. Tá. Zé, trazendo um pouquinho aqui, logo no início da live aqui do webinar, né? A Amanda Tomé, ela deve ser parente do Francisco Tomé lá, creio eu, né? Que te fez algumas perguntas já. Aí o Francisco deve ter pedido para ela fazer agora. O Tomé deles escreve quase que igual. Deve ser parente. Ela perguntou para você aqui como que os biofilmes podem interferir na fermentação e qualidade do iogurte. A gente sabe que biofilme é uma dor de cabeça, né? Sim, principalmente fermentado. Biofilme é uma questão, é uma falha de higienização, tá? A limpeza não foi bem efetuada, tanto a limpeza alcalina como a limpeza ácida. E isso daí realmente exige tecnologia, não só concentração das soluções, como temperatura e tempo, também tem a questão de fluxo, vazão, pressão, para que você consiga arrastar. Isso daí é um problema sério, porque nesse biofilmes você acaba criando e crescendo bactérias indesejáveis que acaba contaminando, influenciando no seu produto, causando sérios problemas sensorial, terríveis, cara. Então, isso dá muito em pasteurizadores,
tanques. Então, é por isso que é muito importante essa questão do CIP. O CIP a gente vê hoje que é muito, ainda mais hoje, que todas as tubulações não são mais segmentadas, tá? O pessoal faz tudo soldando, de ponta a ponta. Só que quando você faz isso, o que vai limpar é o CIP. Você não tem como você passar... Antigamente não, você desmontava de trecho em trecho, você fazia a limpeza manual, depois você tinha o CIP. Hoje não, hoje devido a essa questão, até de facilidade de tecnologia, só que você tem que ter um CIP dimensionado para isso. Para que você tenha eficiência, a parte de arraste. Tanto é, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui uma anotação que eu acho que esse é mais importante, poderia acontecer. Olha só que interessante, 50% dos problemas de fábrica, contaminação, em relação à CIP, está ligado ao fluxo, à vazão, bombeamento. Mais da metade. E existe parâmetros, tá, em literatura, onde se dão valores para se dimensionar essa vazão na sua bomba, a temperatura. Tubulação, o pessoal fala que tem que ter uma vazão de 1,5 a 3 metros por segundo. O líquido sólido ácido tem que circular na tubulação nessa velocidade. Quando você cai para trocador, por exemplo, pressurizador, se for a placa, lógico, você não pode ter uma pressão tão alta. Você vai romper o pressurizador. Eles recomendam de 0,3 a 1 metro por segundo. Tubular, outro tipo de pressurizador, 2 vezes a vazão. E no caso de tanque, que eu acho que é bastante sério, tem a questão do spray ball, ele tem que ser muito bem dimensionado. Hoje nós temos antigamente era o fixo, tá? Que é o spray ball fixo. Então, ele tem que jogar com pressão em toda a parede do tanque. Isso tem que escorrer, eles falam em milímetros, vai ter que escorrer do tanque, a solução. E hoje já existe spray ball móveis, tanto o jato como o outro. Então, você consegue trabalhar numa ação muito maior no tanque. Praticamente não fica a área do tanque sem um jato, onde você vai evitar esse biofilme. O que vai tirar isso daí de parede, de coisa, é pressão, é vazão. Então isso daí, isso é muito importante, tá? A questão dos biofilmes. É questão de atenção na parte de CIP e de higienização. Ele é, realmente, como você falou, Marcão, é terrível. Se você me permite, Zé, eu tive uma boa escola na minha época de indústria, né? Aí, ó. Tá aí. E uma coisa eu aprendi, né? Porque eu trabalhei com produtos cremosos de alta viscosidade, né? A bomba de empuxo, né? De empurro de produto nunca pode ser a bomba que você vai limpar, cara, porque você tem que ter uma velocidade, né? Você tem que ter uma turbulência causada maior do que a velocidade de fluxo que você falou. Com certeza. Então, nessa escola, por questões de ética, eu não vou citar o nome da empresa, mas foi uma grande escola para mim. Eu sempre lembrei isso daí quando eu entrei. Eu falava, gente, mas para que uma bomba que é quase o triplo do tamanho? Aí que eu fui, né? A gente foi estudar que como a gente trabalhava com produto de altíssima viscosidade, produto cremoso, né? Sim. Molhos, entre outros. E, cara, se não tivesse um fluxo poderoso, né? E desde aquela época, olha que já tem bastante tempo, né? Não vamos ficar citando idade aqui, mas naquela época a gente já trabalhava com spray ball móvel. Já. Sim, tá vendo? Você deu uma ideia, né? É igual, Marcão, até complementando um pouco, que eu já comentei aqui numa pergunta anterior, eu tive também uma questão no cliente nosso, de um produto de contaminação. A gente não achava e depois nós descobrimos que era a questão também de vazão na marca de envase. Porque hoje, inclusive, tem uma coisa que eu não sei, eu não entendo o que está acontecendo. Quando você vai trabalhar mais de 40 anos, toda a marca de envase, os tanques em cima da máquina, a queda para os dosadores por gravidade, para você não quebrar o soldado do produto. Hoje, a máquina é colocada no chão. São bombas que bombeiam o iogurte, o produto, lá para o dosador. Na maioria dos casos, mangueiras, não é nem tanque de inox.
E a vazão daquilo do CIP, o pessoal faz no tanque da máquina. Então, não chega nem preencher toda a tubulação, não aquece. E nesse cliente, o que nós fizemos? Fizemos um CIP móvel. Fizemos um CIP móvel num carrinho com uma bomba centrífuga, um tanquinho. Fizemos um coletor de toda a tubulação dos bicos dosadores da máquina. Isso circulou, ficava circulando no tanque de alimentação da máquina e resolveu. A questão de configuração da máquina. A máquina não suportava o CIP deles. Então, isso é muito sério, esse negócio. Muito sério. Zé, nós estamos quase caminhando aqui. E agora eu descobri de onde que o Edil Almeida é. Ele está lá com o Renato Dias, lá da Celita. Meu grande amigo Renato. Um abraço a eles. Então, veio lá da Celita. Eu vou emendar 2 perguntas, né? E enquanto eu procuro as perguntas aqui, eu coloco elas no jeito aí. Manda um abraço lá para o pessoal do Lactobon também, que me passaram aqui que eles estão de turma lá. O pessoal do Paraná está fazendo turma para te assistir, hein, Zé? Fábio, pessoal todo lá. Um grande abraço, pessoal. Vamos esperar passar logo essa fase maluca que estão vivendo para ter uma visita aí presencial, né? Muito melhor, né? Uma conversa frente a frente. Beleza, Zé. O pessoal da Celita, né? Então, o Edil Almeida aqui está perguntando, né? O que precisa diferenciar no iogurte para fazer ele bicamada? Entendeu? Eles perguntam se tem que diferenciar alguma coisa. Isso. Não, tá. Lá o que é o iogurte bicamada? É um iogurte de copo, é um iogurte de colher, tá? Eu chamo que é colherável. Então, ele tem que ter uma viscosidade de acordo para ser colherável. Não pode ser um produto líquido. Você tem que ter preenchimento. É um produto mais rico, mais leite, ou um pouco mais estabilizante. E embaixo você tem uma geleia. A geleia não está misturada no produto. A geleia está separada do produto. E a geleia, sim, também tem que ser trabalhada. Não é qualquer geleia que você consegue trabalhar. Ela tem que ter uma viscosidade, uma consistência que ela permite ser dosada, que ela caia no copo, espalhe, e quando você dosa o iogurte, também com a pressão também não pode ser tanta coisa, que o iogurte não joga lá para cima. O correto, com o grão visual, você vê no meio do mercado bicamada, você tem parece ter um filme colocado entre a geleia. Esse é o correto. Então, você tem que trabalhar muito forte com o seu fornecedor do preparado, uma geleia do padrão que você quer, questão de viscosidade, questão também de contaminação, lógico, e você tem um iogurte com uma consistência compatível para ser de colher. Não muda muita coisa, não. Só muda mesmo em base. E uma máquina com 2 dosadores, né? Sim. Zé, aproveitando aí a sua experiência, que eu sei que você é um mago aí da geleia, igual você comentou, né? Tem que ser a geleia. E emendando essa pergunta deles, qual que é a recomendação para fazer o iogurte com pedaços de fruta, né? Não preparado, porque preparado Sim. É uma coisa, o pedaço já vai, a gente sabe que é pela quantidade de uso, não adianta querer usar 3% que não vai, na verdade você vai ter, contém frutas, né? Não Sim. Com frutas. Então explica um pouco aí. Sim, eu vou até contar um pouco de história. A primeira empresa que eu trabalhei foi a Danone, tá? E eu comecei no laboratório parte de química e depois eu passei a parte de laticínio no controle. E naquela época tinha lá os iogurtes com pedaços de fruta, de copinho, como tem hoje. Só para você ter uma ideia, o controle que era feito lá pela Danone para liberação do produto, além das análises convencionais de microbiologia, o pH, estado seco, gordura, a gente fazia a porcentagem de fruta. E se tinha fruta em pedaço, você lavava e tinha a fruta inteira. Todo o pote tinha que ter, pelo menos, não lembro hoje, 1 ou 2 morangos inteiro, tá? Se não tivesse, o produto não era liberado. Para que você tenha isso numa distribuição homogênea no tanque, você tem que ter um mínimo que você falou de fruta de preparado, tá? Pelo histórico que eu trabalhei já em empresas de frutas, inclusive onde era para nós, eu trabalhei em empresas que forneciam para grandes, para que você tenha uma quantidade de fruta razoável no seu produto, tá?
que seja agradável para o cliente, você tem que ter pelo menos uma dosagem acima de 10%. 15% é o ideal de preparado que você vai adicionar no seu iogurte. Sendo que esse preparado tem que ter por baixo, no mínimo, 20% de fruta em cubo ou pedaço. Se você trabalha, por exemplo, igual a gente vê hoje, muitas vezes aí, o pessoal coloca 3, 4% de preparado no iogurte e o preparado não tem fruta, é que você falou, Marcão, a fruta está na embalagem, né? Tanto é que hoje estão lançando com mais fruta, que era o iogurte que tinha antes. Antes você tinha fruta no iogurte. Então, ao menos você colocava, era 10, 15% de preparado. Quem é da minha época, mais antigo, o Orival está assistindo, ele também é dessa mesma época, com certeza ele pegou isso. Deve ter outras pessoas também. Também não sou o único, acho que trabalhou, que estão assim, com mais idade aqui participando. Mudou muito essa relação, tá? Questão de custo, tá? Houve vários fatores, lógico. Agora está voltando. Mas, só para você ter uma ideia, teve uma época que eu trabalhei com fruta, as empresas que trabalhavam com preparado fizeram um lobby em Brasília com um deputado para todo iogurte, ou produto lácteo, tivesse com fruta, ele tinha que ter um mínimo de fruta lá dentro. Só que o lobby das indústrias foi mais forte e acabou derrubando essa lei, porque a ideia era isso, é você colocar fruta no produto. Fruta é saudável, que eu falei já agora há pouco. Então é isso, no mínimo é 15%, 10, 15%, amigão. Eu acredito, Zé, que esse retorno, né? Não vamos falar retrocesso, que é uma palavra muito pesada, né? Sim. Mas eu acredito que esse retorno às origens, né? Eu sou bem tradicional, venho de família laticínista, né? Então, eu espero, né? Eu tenho esperança que a gente vê que muitos clientes estão voltando, né? Por confidencialidade, a gente não cita, mas a gente sabe que tem muitos clientes aí que nos pedem, né? Você não vê? Com raríssimas exceções, até cortar um pouquinho, iogurte grego no Brasil, que eu falo que o no Brasil ele entrou meio deportado, foi deturpado, foi um grego brasileiro. Aqui se tem grego com 4% de gordura. Ali a proteína, 5%. Era o iogurte que fazia antes, cara, de bandeja. Era leite, mas 4% de leite em pó adicionado. Faz a conta. Leite em pó desnatado com 3,5% de proteína, 4%. Você tem uns 4%, então tá voltando mesmo. Porque o grego sabe que em proteína é 11%, né? É o que se tem lá fora tradicional. São poucos que tem essa coisa no Brasil. Um pouco mais alto. Então é isso, Marcão. Zé, chegamos ao final. O que é bom dura pouco. Né? Passou rápido. Eu já vi. De novo, fazer os meus agradecimentos aí ao pessoal lá por ter ido no YouTube lá e se inscrever no nosso canal. Espero mais, porque a gente sabe que a nossa audiência aqui é maior. Mandar um abraço para todos aí. Tem hora que é impossível ficar falando o nome de todo mundo, senão nós vamos fazer uma live, só a live do abraço, né? Sim. Nós fizemos lá o abraço virtual, aí vamos fazer a live do abraço. Mas é com muito carinho, né, que nós fazemos isso daí e a gente espera, né, com certeza nós vamos continuar. E eu vou passar para o Ki fazer o encerramento, né? E um grande abraço a todos aí, viu, gente? Tudo de bom para vocês. Se cuidem. É um dia a menos. A gente sabe aí que isso vai passar e já já a gente está todo mundo, tanto eu quanto o Zé, está todo mundo para pôr não só o carro na estrada, mas o pé fora de casa também, né, Zé? Também, com certeza. A gente esteve comentando isso essa semana, né? É fácil, quarentena aí. Mas, de novo, então, meu muito obrigado a você, Zé, e a todos aí pela constante presença, aos nossos embaixadores aí, promotores da Fermentec, tá bom? Grande abraço, pessoal. Tá. Valeu, pessoal, muito obrigado pela participação, agradeço a todos. Qualquer dúvida, você tem nosso contato, teremos o maior prazer em responder e esclarecer. Valeu, até breve.